Então vamos lá. Classificação das ações, né? Em teoria geral do processo 1. Como se classificam as ações, não é? Eu tenho as ações, né? A ação, lembrando que a ação processual, né, é um instrumento que o Estado juiz utiliza para fornecer uma resposta ao cidadão. Qual é a resposta que o cidadão requer através de uma petição ao Estado juiz? Requer seja dirimido, requer seja solucionado, alide o conflito. Em se tratando de direito privado, conflito entre as partes, parte A processando parte B. Em se tratando de direito público, aí temos o Estado, né, representado pelo Ministério Público, né, ou o representante do Ministério Público dentro do Ministério Público, acionando aí o particular, acionando a parte, né, para que este venha responder do ponto de vista do direito público e, neste caso, direito penal, né, direito penal, direito público, enquanto que o direito privado, direito civil. De forma genérica, é isso. Bom, então como se classificam as ações? As ações se classificam em três, não é? A priori, a princípio, são três tipos de classificação de ações. Qual a primeira classificação da ação? Ação de conhecimento. Conhecimento, anotem aí, ação de conhecimento é o primeiro tipo de classificação das ações. O que é a ação de conhecimento? Já vamos falar. Segundo tipo de classificação de ações, né? Ação de execução, ou executivas, ou executória. Então, segundo, execução. E, por último, cautelar. Não necessariamente nessa ordem, mas aí temos as três classificações da ação, né? Então, a ação se classifica em ações de conhecimento, ações de execução e ações cautelares, né? Vamos falar da primeira, ação de conhecimento. O que é ação de conhecimento? Ora, eu posso já, logo de pronto, dar um exemplo e aí nós entendemos automaticamente o que é ação de conhecimento, né? Qual é o exemplo clássico, fácil de ser compreendido, né? Eu preciso, né? A minha cliente precisa, ela requer alimentos para os seus filhos menores, né? Decorrentes vamos dar um exemplo aqui, de uma separação. Houve uma separação, houve um divórcio, mas ainda não houve ação de separação, ainda não houve o divórcio. Mas ela precisa alimentar os seus filhos porque ela vinha nessa situação tradicional, entre aspas, né, de criar os filhos enquanto o marido trabalha. Então agora ela precisa de pensão alimentícia para os seus filhos, para os filhos do casal. E houve uma separação. Isso é o clássico, né? Isso é o que acontece na prática, no dia a dia. E aí o que acontece? Aí ela, a genitora, vai requerer ação de alimentos contra o genitor, né? Então ela vai requerer alimentos para os seus filhos contra o genitor. Qual é o nome da ação? Ação de alimentos. Ela sabe o valor que ela tem direito? Não sabe. Quem vai dizer isso é o Estado juiz, através desta ação. Ela não sabe, ela tomará conhecimento do valor. Professor? Compreenderam? Oi, boa noite. Aproveitando esse tema que o senhor colocou, sim? Boa noite. Se a mãe é menor, mas ela quer pedir a pensão alimentícia do pai, que é maior. Ela não tem capacidade processual. Porém, aí ela vai ser representada pela mãe dela, pela genitora dela. Porém, a genitora dela não quer entrar. Né? A genitora e o genitor dela não quer entrar. Mas ela quer porque ela não acha justo o pai ir lá visitar a criança e tal, levar a criança para passear, ficar uns dias com ele, mas não dá R$1 para ajudar na criação da criança no tempo em que ele não está presente. Ele viaja, passa tempos longe, e aí volta, fica um mês aí pega a criança 2, 3 dias e para ele tá bem. A mãe dela e o pai dela não querem mexer com isso, mas ela quer porque quer entrar. O que você tá me colocando me parece um caso real, né? Tem aquele princípio
Porque a justiça tem que dar uma resposta, né? Mas a resposta vai ser, não, se seus pais não querem, você não pode fazer nada. O direito de petição, todos nós temos, todos os cidadãos têm o direito de petição. O Estado é obrigado a dar uma resposta. Verificando a procedibilidade, que são as condições da ação, e aí, né, nós temos as condições da ação, que é capacidade, que é a possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de interesse de agir, ok. Agora, vai esbarrar na capacidade processual, né? A capacidade que eu falo é a capacidade, por ela não ser maior, ela ser menor, né? Ela não responde por ela vai precisar sim ou de uma emancipação, caso ela esteja entre 16 anos de idade acima, uma emancipação judicial, não é? Mas que também depende do consentimento dos pais, essa emancipação, ou ela vai precisar sim de alguém a representando. No caso, são os pais mesmo, pai e mãe, a não ser que tenha uma outra pessoa que a represente, que possa representá-la na justiça. Mas aí é só um problema de capacidade processual, né? De ter capacidade para estar ingressando em juízo. E para ter capacidade para ingressar em juízo, tem que ter acima de 18 anos. 18 acima, 18, 19, né? Acima. Não tendo, ela tem que ter sim uma representação processual. Aí fica um caso difícil, né? Os pais não assistirem ela do ponto de vista da capacidade processual que ela não tem, fica difícil essa resposta, o ingresso no judiciário sem a representação. Ela vai ter que arrumar uma outra estratégia, uma outra saída, que no momento agora eu não vislumbro agora qual seria a saída, né? Eu pensei até nos avós, né? O pai e a mãe não ajudam. Talvez os avós pudessem estar representando ela processualmente. Mas, como muito bem foi colocado, né? Se ela fizer o pedido ao judiciário, o Estado vai fornecer uma resposta, sim, com certeza, né? Vai esbarrar nessa questão da capacidade processual. Provavelmente o juiz vai nomear uma tutela para ela, né? Nem que seja chamando os pais de forma coercitiva a representá-la ou emancipá-la, dependendo da idade. Vai depender da idade, né? Penso que o Ministério Público poderia indicar um tutor. Foi o que eu acabei de falar, né? Ela entra sem capacidade, né? Eu, fulana de tal, né? Venho representando os menores impúberes, né? Etc e tal, requerer alimentos numa ação, como nós estamos falando aqui dentro do tema, numa ação de conhecimento, para conhecer se ela tem direito ou não a alimentos, né? Uma ação de conhecimento de alimentos. E aí ela entra com a ação requerendo, né, alimentos, e vai ser conhecido se ela tem direito ou não. Mas aí esbarra nessa questão da capacidade processual que ela não tem. Então ela esclarece que ela não tem a capacidade processual, esclarece na ação a negativa dos representantes, né, dela, né, os pais dela, os genitores delas que não concordam e não querem representá-la, e pede para que o juiz, o Estado juiz, venha oficiá-los, venha intimá-los para que eles se manifestem sobre a representação ou não. Se eles mantiverem isso no processo, dizendo que não vão, né, representá-la processualmente por conta da capacidade delas e por não concordarem, aí o Estado juiz poderá, sim, obrigá-los a cumprir o dever deles de pais, né? Ah, mas eles não concordam e não concordarão e vão rebater isso. Aí pode sim o Ministério Público ingressar, com um pedido de tutela, né? Mas quem seria este tutor, né? Talvez o próprio advogado, né? Isso acontece, às vezes, do advogado, né, fazer este papel de tutoria, porque nós estamos falando de capacidade processual. Ninguém vai assumir a pessoa, vai assumir a capacidade processual do ponto de vista legal, do ponto de vista do discernimento da pessoa, do discernimento para estar ali atuando, né, fazendo um pedido para o Estado juiz.
É isso. Bom, voltando à ação de conhecimento, que é a primeira forma de classificação das ações, não é? Neste caso, dentro deste caso, sem sair deste caso, o que acontece? Ela entra no judiciário pedindo o quê? Pedindo alimentos. Ela sabe o valor? Não. Ela vai saber o valor, ela vai descobrir qual é o valor. E qual é o valor? Como eu chamo, como eu classifico esse tipo de ação? Ação de conhecimento. Ela tomará conhecimento do valor. E aí muito se fala em 30%, muito se fala em 1/3, não é? Mas isso não está na lei. Por que não está na lei? Porque não é assim que funciona, né? O cálculo não é esse. A doutrina esclarece e a própria jurisprudência esclarece que deverá este valor ser norteado pelo binômio, né? Existe um trinômio, né? Mas eu sou das antigas, então eu falo binômio. Existe o binômio necessidade e possibilidade, enquanto que o trinômio é necessidade, possibilidade e oportunidade, né? Vamos ficar no binômio, necessidade e possibilidade. Então, qual é a necessidade do menor? E qual é a possibilidade de quem vai pagar a pensão? É assim que se calcula a pensão, né? Então, suponhamos que seja um jogador de futebol desses aí famosos, milionários, que ganha R$1 milhão por mês. Essa é a possibilidade. Ele vai pagar R$333 mil por mês de pensão? Esta não é a necessidade. É possível pagar 300 mil, mas o menor não precisa de 300 mil. Necessidade, possibilidade. É possível pagar 300 mil, mas não é necessário que se pague 3 mil, porque o menor não vive com 300 mil. Um menor nesse caso aí, né, se ele tiver uma boa escola, uma excelente escola aí, vamos colocar aí no valor de R$3 mil, uma mensalidade. Vamos colocar um carro, vamos colocar uma boa casa, segurança, né? Segurança que eu digo, segurança pessoa, né? Seguranças particulares, né? Translado, gasolina, alimentação, vestuário. Vamos colocar tudo isso aí na ponta do lápis aí. 15 mil? 20 mil? Vamos colocar R$30 mil. O que é R$30 mil, né? Essa seria a necessidade, 30 mil. Vamos arredondar para 50. 50 mil reais a necessidade. E a possibilidade qual que é? 333 mil, já que ele ganha R$1 milhão por mês. Mas, do ponto de vista da necessidade e da possibilidade, é possível pagar 300 mil, mas só é necessário 50. Qual é o valor da pensão? A ação de conhecimento, qual é? Doutores e doutoras, será de 50 mil. Nem 300, nem menos que 50. Porque a necessidade e a necessidade deve ser provada, tá? Deve ser provada com evidências. Dentro da verdade formal, que nós já falamos, né, na aula de terça-feira, né, dentro da verdade formal, a necessidade deverá ser provada com evidências. Qual é a evidência, né? Os comprovantes de gastos, né, com segurança, com escola, com internet, com jogos de videogame online. Vocês já viram isso? Pois é, eu já peguei um caso assim, né? Eu não posso comentar, mas jogos de videogame online se gastava 1.000, 1.500 por mês, né? Mas fazia parte da vida dele e aí foi pago, né? Na época foi pago. Tranquilo? Alguma dúvida sobre a ação de conhecimento? Então, a ação de conhecimento quiserem anotar, visa levar ao conhecimento do judiciário os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor. Quais são os fatos constitutivos que constituem o direito alegado pelo autor? Quais são esses fatos? Não é? No caso de uma ação de alimentos, não é? Eu vou estudar essa questão do binômio necessidade e possibilidade, né? Então eu vou provar que eu tenho necessidade de segurança, combustível, uma boa escola, cursos de aperfeiçoamento, inglês, espanhol, francês, né? Um curso de tênis, né? Segurança particular, neste caso aqui que nós estamos comentando, viu, pessoal? Neste caso específico, cada caso é um caso, né? Vamos mudar, vamos sair deste caso, vamos sair deste mundo paralelo aí, né? Vamos para a realidade. A realidade é que a maioria dos casos, né, se resume a um salário muito menor, a um salário entre 1.000, um salário mínimo, e R$3 mil, né? A média de salário de 3,5. E aí quanto que o pai vai pagar? O genitor, ele ganha R$3 mil, ele vai pagar quanto de pensão? É R$1.000?
Binômio, necessidade e possibilidade. Ele pode pagar R$1.000? Vamos ver. Ele pode pagar R$500? Vamos ver. Ele pode pagar R$800? Vamos ver. Agora, qual é a necessidade? E aí, essa necessidade deve ser provada, né? De repente, esse menor, né? Esse menor não estuda em escola particular. Esse menor estuda em escola pública, tem diversas benesses do governo, tem diversos auxílios, a genitora trabalha, né? A mãe também trabalha, também contribui com a parte dela. Então, de repente, a possibilidade é muito menor do que esse outro caso que nós falamos, né? E aí, de repente, entre necessidade e possibilidade, podemos ter aí um número diferente dos 30% que se comumente fala aí, né, no padrão. Não, paga 30%. Esses 30%, doutores e doutoras, normalmente isso aí é uma analogia às questões de comprometimento de renda. Vocês já viram isso? Quando eu vou fazer um empréstimo bancário, o que acontece? É analisado a minha renda, o comprometimento. Até quando os especialistas, os analistas entendem que eu posso comprometer minha renda? De 20% a 30%. Eles entendem que eu posso comprometer minha renda de 20% a 30%. Comprometer com empréstimo bancário, com financiamentos, etc. e tal. De 20% a 30% eu posso comprometer. Então, por analogia a esta questão, é que se arbitra em torno de 30% de comprometimento de renda. Essa é a questão. Alguma dúvida? Não é? Sobre conhecimento? Ação de conhecimento? Professor, me escuta? Sim, estou escutando bem. Professor, é o seguinte, tem um outro caso. Isso são todos colegas meus que me perguntam, né, se é possível. Aí eu, não, um dia que eu tiver oportunidade lá na escola, vamos lá. Eu vou tirar se há a possibilidade possibilidade jurídica do pedido na seguinte causa. Um colega meu, hoje com 36 anos, ele foi criado pela avó, dos 2 aos 20 anos. Ele foi criado pela avó, morava com a avó. Eu sei, pela pouca pesquisa que eu fiz e pelo que eu entendi, que o neto não pode ser adotado pela avó, né? Ou não pode ser adotado pelos avós, pelo que eu entendi. Né? E aí a avó faleceu, e nisso ficou uma herança. Ele quer saber se ele tem direito a essa herança, se ele tem direito ou não. A mãe dele é viva, a mãe dele tem direito à herança, mas ele quer saber se ele tem direito, porque ele foi criado pela avó. A mãe dele meio que deu ele mesmo pra avó criar. Toma aí que eu não vou cuidar, não. Eu entendi. Essa aqui... Não passou nenhum papel passando a guarda. Entendi. Então, esta é uma questão de direito sucessório, né? Essa é uma questão de direito sucessório, que está lá no direito civil, lá à frente, né, nos períodos mais à frente. E aí o que acontece? A herança, né, como bem colocado aqui, né, o pessoal já está falando no chat aqui, ó, Miriane, Vinícius está colocando, né, a herança é sempre dos filhos, né, o herdeiro direto é sempre o filho. Então, se a mãe está viva, quem é a herdeira no caso, eu não sei se é a avó ou a avó que faleceu, mas quem é a herdeira? É a mãe, né, sempre nessa ligação, né, então porque herança é só, né, só se herda o bem que advém agora, né, antes da pessoa viva, agora da pessoa morta, né, agora do decujus, né, do falecido, só se herda do falecido, né. Agora, como é que funciona essa questão? Mesmo ele tendo sido criado, né, pelos avós como filho, né, foi criado como um filho, né, e aí tem aquele ditado que pai é quem cria, mãe é quem cria, mas, né, do ponto de vista formal, da verdade formal, que nós estudamos na aula de terça-feira, da verdade formal, dentro do processo civil, o que prevalece? A verdade formal, a evidência formal, a evidência da prova formal, a evidência da certidão de nascimento, que diz que ele é filho, né? E não que ele é neto e que não é filho, né? Então, se ele é neto do que veio a óbito, né, ele não herda. Porque existe um herdeiro. Qual é o herdeiro? É a mãe dele, né? Ou os pais dele. Entendi. Se a mãe e o pai vierem a falecer, aí ele herda, chamado de herança de pré-morto. É uma situação lá em direito sucessório da herança do pré-morto, né? Por que pré-morto se chama herança de pré-morto? Porque, na verdade, né, qual é a ordem natural da vida?
né? A ordem natural é os filhos enterrarem os pais, e não o contrário. Se o pai ou a mãe, né, vier a enterrar o filho, né, aí inverte a situação, né? Então, neste caso aí, se a avó enterrar a filha e sobrar o neto herda no lugar da mãe. Mas neto só herda nessa situação, no lugar da mãe, na cota parte da mãe. Mas é uma matéria de direito sucessório, né? Precisaria detalhar mais essa questão, né? Para fazer a conta certinho, né? Entendi. Mas não é difícil não, é tranquilo. Mas assim, infelizmente, se ele levar o caso para a justiça, brigar, expor os fatos, né? Como tendo sido criado pelos avós e não pelos pais e pleitear a herança, eu só acho, porque no direito muita coisa é possível, né? Por conta da subjetividade do direito. Mas do ponto de vista da verdade formal, do direito civil, ele vai esbarrar nessa questão aí de ser um neto, né? E o neto não herda, ele só herda nessa situação que eu acabei de comentar, né? Eu vou dar um exemplo. Tem um pai, tem a mãe, e tem um filho, e tem 2 filhos. Então tem um casal de filhos, né? Deste casal de filhos, a menina teve 3 filhos. Olha que situação. Por isso que eu falo que tem que detalhar e tinha que ter um quadro, né? Então, avó, 2 filhos, né? Dos 2 filhos eu tenho a filha teve 3 filhos. Viu que fica complexo? Tinha que ter uma lousa para fazer isso aí. Mas aí o que acontece? A filha que teve 3 filhos, ela vem a óbito, um acidente de trânsito. Ela vem a óbito. E aí, o casal lá em cima, os avós, vem a óbito os 2 também. Vou colocar os 2 assim para facilitar a conta. Aí tem um patrimônio. Quem que vai herdar todo esse patrimônio? O filho que sobrou. E a filha que faleceu, ela herdaria se ela estivesse viva. Mas ela estando falecida, quem que herda? Os netos, que é a herança de pré-morto. Por que pré-morto? Por que esse termo? Porque ela não deveria ter morrido. Ela morreu, e ela morrendo, ela herdaria, se ela estivesse viva, ela está morta, ela não herda. Quem herda? Os seus herdeiros, que ficaram vivos, né? Os netos. Qual é a cota aí, pessoal? Se são 2 herdeiros, né? Um casal, 2 herdeiros, e morre a filha, é 50% para cada um. Então, esse 50% dela dividido para 3. É isso. Esse 50%. E o outro herda 50%. E ela herda 50% dividido para 3. Direito sucessório, né? Tranquilo? Professor, tá me escutando? Tô escutando bem. Agora, no caso da avó, se ela quisesse deixar um testamento, deixa na metade ou menos da metade. Não, o testamento é outra história. Poderia, né? Poderia, mas ela fez, tem que verificar isso aí. Sabe por que eu tô perguntando? Porque no Brasil é raro um testamento. Esse ponto aí é curiosidade minha. Não, do ponto de vista do testamento, vamos falar sobre testamento, né, em direito sucessório, lá adiante, né? A matéria de direito sucessório, salvo engano, é do 6º ou do 7º, mas, né, é uma matéria bem interessante. Mas assim, se houvesse essa tradição, se houvesse esse costume no nosso país, né, pode testar para um estranho até 50% dos bens, né? Até 50% pode deixar para um estranho. E poderia ter sido deixado por testamento para este neto. Poderia ter sido, mas não fazendo, aí perde a oportunidade, né? De fazer e não fez, aí perde. É isso, né? Voltando para as ações de conhecimento, o que acontece, né? Da primeira forma de classificação das ações, tomar conhecimento da ação é isso, ó. Visa levar ao conhecimento do judiciário, né, os fatos constituídos do direito, alegado pelo autor, e obter uma declaração sobre qual das partes tem razão. Qual parte tem razão? A genitora que pleiteia alimentos? Essa é uma questão. Aí vocês devem estar perguntando, mas como assim, professor? E se ela... Será que a mãe não tem direito? Existe essa hipótese da mãe não ter direito? Né? Na verdade, dos filhos, né? Existe a hipótese dos filhos não ter direito? Existe, pessoal, existe. Pode ocorrer dos filhos serem bem abastados em patrimônio, em renda, etc e tal, e o genitor, né, muito, vamos dizer assim, uma situação paupérrima, né, sem recursos nenhum que sequer possa se manter, quem dirá prestar alimentos.
É possível, né? Não estou lembrando de nenhum caso aqui agora não, mas pode acontecer, hipoteticamente falando, pode acontecer, né? E a obrigação é sempre dos dois, sempre do pai e sempre da mãe de contribuir com a criação dos seus filhos, né? Está lá no artigo 226, que homens e mulheres são iguais perante a lei e não existe diferença entre homem e mulher. Então os dois têm que prestar assistência material, moral, espiritual, educacional para os filhos. Aí muitas vezes as pessoas ficam sem entender. Falam assim, ué, mas por que então? Porque só o pai que paga a pensão. Não é que só o pai que paga a pensão, pessoal. É que na maioria das vezes, por uma questão natural, de direito natural, vamos dizer assim, né? Os filhos ficam com a genitora, com a mãe. Aí ela já dá aquela contribuição de estar lá, né? Cuidando, no local, 24 horas, a mãe fazendo esse papel, de estar vindo. Percebem a dificuldade que é muito maior, se abdicar, se doar, né? Doar o seu tempo, doar o seu tempo de forma integral, né? Dormir com a criança, vestir, alimentar, todas as questões que envolvem a criação de um filho, que fica para a genitora, já que o genitor vai viver a vida dele, né? Aí ele entra com recurso financeiro e ela entra com essa contribuição, vamos dizer assim, material, mas de forma mais pessoal, né? E aí é uma questão, eu acho que equilibrada, cada um fazendo papéis diferentes, mas que somados, né, vão contribuir para a criação do menor. Então, se equaliza a questão de forma equânime, né? Alguma dúvida? Professor, me escuta? Tô escutando. É isso mesmo, as mulheres quis queimar o sutiã lá na França, agora aguenta. Se tiver que pagar pensão, vai pagar. Mas tá certo. Tá certo. Lógico, se realmente a criança tiver com o pai, né? Agora é o seguinte, e quando é que se paga pensão para a mulher por causa da separação? E por quanto tempo? Ela não é eterna, né? Até a mulher se organizar. Então, como nós acabamos... Pode acontecer do ex-marido pagar uma pensão, né? Tá, é como nós acabamos de falar, né? Foge um pouquinho aqui o nosso tema de teoria geral do processo, porque isso é uma questão de direito de família, né? Já não é nem sucessões, é direito de família. Mas fácil esclarecer essa questão, né? Se homens e mulheres são iguais perante a lei, a mulher, obviamente, não tem direito à pensão. E eu já atuei em casamentos de pessoas muito abastadas, né, economicamente, né, muito dinheiro, e a mulher não teve direito à pensão. Quando que ela terá direito à pensão? Se ficar provado nos autos que ele, né, que ele a obrigava a ficar em casa, que ele a obrigava a não ter renda, que ele a mantinha sem renda, que ele a mantinha nas despesas, que ele mantinha todo o lar, que era uma condição imposta por ele a ela, né? E dentro da situação que dificilmente uma mulher aceita hoje, nos dias atuais, né? Aí se isso acontecer e ficar evidenciado e provado nos autos, somente se isso acontecer, e mesmo assim vai ser muito questionada se ela deixar isso acontecer, ela vai ser muito questionada pela justiça, pelo outro lado, pelo outro advogado, pelas partes, onde já se viu em tempos atuais, né, a mulher aceitar essa submissão desta maneira. As mulheres não aceitam. Hoje em dia, não. Eu acho muito difícil. O pessoal mais antigo, tudo bem, mas o pessoal mais novo, não é difícil isso acontecer. Aí o que acontece? Não dá direito à pensão. Por quê? Porque se homens iguais são perante a lei, houve a separação, cada um cuida da sua vida. Ele continua vivendo a vida dele, ela continua vivendo a vida dela. Ah, ela nunca trabalhou, nunca fez nada. Vai ter que trabalhar. Vai ter que fazer alguma coisa. Vai fazer uma faculdade, vai fazer faculdade de Direito, vai estudar, né? É isso que acontece na prática, na realidade, né? E não é uma tese, não, é a realidade. Mas, se ela era mantida sem renda por conta de uma... Isso eu tô falando de uma mera conveniência, tá, pessoal? Isso não é uma mera conveniência, né? Mas se ela era mantida por uma imposição dele, e ela se submetia a essa posição, e há uma separação do casal, e eles viveram, por exemplo, 20 anos casados, né? E aí havia imposição, ou nem havia uma imposição, mas havia um acordo, né? E aí esse acordo é provado, ou esta imposição é provada, é evidenciada nos autos,
O que vai acontecer neste caso, doutores e doutoras? Aí, não é? Vamos lá, para a prática. Aí pode ser que o marido venha sim a pensionar a esposa, só que isso não é de forma ilimitada e restrita. Aí vai valer o binômio necessidade e possibilidade, igual nos alimentos para menores, não é? E normalmente esse prazo é de 2 anos. Por que 2 anos? É o prazo que ela, né, cria asas. Ela vai ficar 2 anos recebendo alimentos, de acordo com o binômio necessidade e possibilidade, para quê? Para se reestruturar, para poder criar uma independência. Né? É um assunto de usos e costumes, é um assunto de direito costumeiro e de entendimento jurisprudencial. Existe uma jurisprudência nesse sentido, mas não é o que a lei fala. A lei fala que homens e mulheres são iguais perante a lei, que a família é a base da sociedade e que não existe mais o direito patriarcal, né? O poder familiar, antes poder patriarcal, foi substituído pelo poder familiar. Quem pode ter o poder familiar? A mulher ou o homem. E nem se fala mais de mulher e homem. Fala-se de poder familiar. Quem exerce o poder familiar? O chefe da família. Ele, ela, quem estiver na chefia, exerce o poder familiar. Vocês estão falando de política aí, né, pessoal? Pois é. Mas não tem a ver com política, não. Porque a lei, né? Sed lex, dura lex. É dura, mas é a lei. E aí requer-se uma interpretação e vai se analisar caso a caso. No direito civil vai imperar a verdade formal, aquela que é provada, que é evidenciada, aquela que tem prova nos autos, né? Essa é que vai prevalecer. Tranquilo? Alguma dúvida? Bolsa separação é boa, né? Bolsa divórcio, bolsa separação, né? Os governos socialistas, né, criam essas cadernetinhas aí, né, para auxiliar o pessoal aí em tudo, né? Bolsa disso, bolsa daquilo, né? Aí o pessoal fala, mas você é um capitalista, você é isso. Não, pessoal, tô comentando aí o que se comenta na prática, né? Mas a realidade mesmo, né, é que o mundo não tem um socialismo puro, um capitalismo puro. Não existe mais isso, né? Existe um meia-culpa, né? Meio socialismo, meio capitalismo, né? Existe um welfare state, né? Um bem-estar social. Existe um Estado aí operando aí em várias situações, em várias circunstâncias. Para quê? Para poder trazer um equilíbrio e não deixar o país afundar. Porque ninguém quer que o país afunde. Não importa se é capitalista, se é socialista, se é comunista, ninguém quer que o país afunde, né? O pessoal fala muito da China. China comunista, Partido Comunista Chinês, PCC. O pessoal fala muito disso aí. Mas, pessoal, lá não é um partido... Lá é um partido comunista? É partido comunista. Lá eles pregam como? Prega a cartilha marxista? Prega o marxismo cultural? Também. Né? A base de quê? A base de um autoritarismo. Mesclado com o quê? Com capitalismo. Ué, tem capitalismo maior do que o chinês? Tem empresas... A infraestrutura chinesa é uma infraestrutura capitalista. Quando nós falamos de infraestrutura, né? Nós vimos lá na aula de ciência política de Karl Marx, né? Falando sobre Karl Marx. O que o Karl Marx pegava? O materialismo dentro da sociedade, né? Se preponderava sobre as crenças, sobre tudo, né? Marx dizia que o materialismo, a sociedade real, ela é material. Nós vivemos no materialismo. A infraestrutura, portanto, é a realidade, né? Então a China é um autoritarismo com materialismo, né? Com capitalismo. Que sistema é esse? Né? Podemos chamar de comunismo? Apesar de que o comunismo, o próprio Karl Marx diz que não existe, né? Diz que o comunismo ele é utópico, é uma evolução do ser dentro do Estado, que aí elimina o Estado e fica só o ser gerenciando tudo. É uma coisa impossível. Bom, deixa isso pra lá. Pessoal, dentro da classificação das ações, ação de conhecimento, tranquilo, alguma dúvida? Se não tivermos nenhuma dúvida, vamos passar para a segunda forma de classificar a ação, que é a ação de execução. Aí vamos seguir no mesmo raciocínio. O conjunto de atos, depois a gente volta na questão das feministas, né? O conjunto de atos que nos leva à sentença do Estado juiz, o Estado juiz dá a decisão, o Estado juiz fala, olha, entendo que
que a genitora tem razão, ela tem direito à pensão alimentícia. O senhor ganha R$ 3.000, vai pensioná-la, portanto, né, chegamos aqui a uma análise de que a possibilidade de pensionar sua, em torno de 30%, seria R$ 1.000. E a necessidade do menor, verifica aqui que ela trabalha, verifica aqui que ela faz faculdade real, verifica que ela faz faculdade de Direito, verifica que ela ganha até mais que o senhor. Ela ganha mais que o senhor, ela ganha bem, tá bem ela, né? Mas a questão não é ela, porque ela já faz a parte dela criando, né? A questão qual é a necessidade do menor? Vamos colocar na ponta do lápis. Aí verifica-se que o menor tem uma necessidade. Pessoal, é uma tese, só para ilustrar aqui a aula. Vamos supor que o menor tem uma necessidade de R$ 1.500 mensal. Ele ganha 3. 30% é 1.000. E aí? A necessidade de 1.500. Qual é a possibilidade dele? Por analogia, se eu pegar aquela analogia de até 30%, aquela analogia bancária, financeira, de que ele pode comprometer a renda dele até 30%, então seria de R$ 1.000. Tranquilo? Acompanharam o raciocínio? Mas ela provou, ela evidenciou que a situação não é para 1.000, é para 1.500. Mas, por outro lado, ele vem e prova que ela ganha mais do que ele, que ela tem uma situação economicamente melhor, financeira melhor. Então, chegamos aí nos R$ 1.000, R$ 1.000 de pensão, bate martelo. Pronto. Ação de conhecimento, primeira forma de classificação da ação de conhecimento. Então, visa levar ao conhecimento do judiciário os fatos constitutivos do direito, as evidências, as provas, né? Alegado pelo autor, no caso a autora, né? No caso os menores, que são os autores representados pela sua mamãe, né? E obter uma declaração sobre qual das partes tem razão. Qual das partes tem razão? Ela que pede a pensão, ela tem razão, ela pede para ele, e aí ele contesta, ele argumenta e chega-se no denominador comum aí de 30% da renda dele, né? Caso venha ficar desempregado, será condenado, será obrigado, convertido automaticamente a pagar um salário mínimo de pensão. É assim que normalmente se fazem as sentenças num caso semelhante, né? Então, mediante a aplicação e especialização da norma material ao caso concreto. Qual a especialização da norma material? E neste caso, a Lei de Alimentos, ou o próprio Código Civil, que fala, que disciplina a regra de prestação de alimentos. Então, isto é ação de conhecimento, é conhecer o direito. Ela não sabia o valor, ela não sabia sequer teria direito ou não, e ela ingressa pedindo para o Estado juiz, e o Estado juiz, né, no conjunto de atos, né, chegando na sentença, decido, prestará alimentos no valor de X. Pronto, conheceu-se aí, portanto, né, através de atos constitutivos do direito, através de evidências formais, conheceu-se o direito. Qual é o direito, doutores e doutoras? Baseados no binômio necessidade e possibilidade, o direito, né, neste caso que nós estamos falando aqui, em tela, de R$ 1.000. Ponto, fechamos R$ 1.000 de pensão. Ação de conhecimento. Segunda forma de classificação das ações, ação de execução. Olha só, deu a sentença de conhecimento. Ele paga o primeiro mês, paga o segundo, paga o terceiro, paga o quarto, paga o quinto. E chega no sexto, não paga o sexto. Não paga. Aí no sétimo, paga o sétimo. No oitavo, não paga o oitavo. Pulou 2 meses. R$ 2.000 devendo. Mas ele continuou pagando. Só que aí ela não se conforma. Ela fala, não, peraí, pulou 2 meses? O que está acontecendo? Né? Pagou 5 meses, pulou o sexto, pagou o sétimo, pulou o oitavo, pagou o nono. Tá de brincadeira? Meus filhos vão comer como e quando? Não, nada disso. Aí ela volta ao Estado juiz fazendo um novo requerimento. Qual é o novo requerimento, doutores e doutoras? Qual é o novo requerimento? Segunda forma de classificar as ações. O novo requerimento é uma ação, exatamente, Miriane, ação de execução de alimentos. Agora ela já sabe o direito dos filhos. Qual é o direito dos filhos? Pensão alimentícia, no valor de quanto? R$ 1.000. E agora ela vai pegar esta sentença que ela tem na mão, leva ao Estado juiz, senhor, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil, de uma das nossas egrégias varas de família do nosso Estado, venho aqui requerer
estes alimentos aqui que foram definidos pelo juiz, né? Pode ser pelo meu juiz, por Vossa Excelência ou por um juiz da vara de família, mas está aqui a sentença. Eu quero, portanto, agora, olha só, segunda forma de classificar as ações. Agora eu quero executar essa sentença, senhor juiz. Ação de execução. A primeira, ação de conhecimento, para conhecer o direito. Agora, a ação de execução. Portanto, a ação de execução é a ação de provimento jurisdicional. Lembra o jurisdicional? Jurisdição, juris, direito. Dição, de dictio, de dizer o direito, né? Então, a ação de execução é a ação de provimento jurisdicional, dizer o direito, né? Eminentemente satisfativo do direito do credor. Eminentemente, que eu falo, quando nós falamos de eminentemente, né? Evidente, eminente, né? Imediato. Satisfativo por quê? Para satisfazer algo que já está reconhecido, que já está conhecido. Lá na ação de conhecimento, eu já conheço o meu direito. Agora que eu já sei o meu direito, agora eu executo o meu direito que não está sendo cumprido. Ação de execução. Pessoal, alguma dúvida? Esse é o mais fácil, execução. Eu já sei o direito. Eu já conheço o meu direito. Já houve uma sentença informando qual é o meu direito. Então, portanto, agora a ação é de execução. Execução de alimentos. É essa aqui que dá a prisão para quem não paga. É essa. Tirando as dúvidas, vocês já vão perguntar, eu já respondo. É essa que dá prisão, né? Caso o devedor não pague, né, ele vai ser intimado para fazer o pagamento. Caso não pague, ele corre o risco aí de, não pagando, cumprir uma prisão civil. Ou vou só fazer um esclarecimento sobre isso aí. Mais uma questão, tá? Existe muito preconceito contra a prisão do devedor de alimentos, como se o devedor de alimentos cometesse um crime. Embora seja algo reprovável, o devedor de alimentos não comete crime. Estamos falando de direito civil, estamos falando de uma prisão civil. Não é uma prisão penal. Eu já via pessoas falando assim, entra com habeas corpus para tirar ele que está devendo alimentos. Pessoal, primeiro que o habeas corpus ele serve para sanar ilegalidades no processo, né? Primeira questão. E segundo, que não é prisão criminal. Não é um delito, não é uma pena, não está no Código Penal, não está em legislação penal especial. Prisão civil é prisão para constranger, coagir o devedor de alimentos numa prisão civil a pagar alimentos, é só isso. Tem muita consequência, mas é só isso. Só isso tudo, vamos dizer assim, né? Alguma dúvida sobre execução? Alguma dúvida sobre execução? Ação de execução? Eu vou dar um outro exemplo saindo dos alimentos. Tranquilo, né? Agora o outro exemplo saindo dos alimentos. Olha só. Eu faço um negócio, né? Vocês já viram aqueles negócios de venda? Hoje em dia tem muitos grupos, né? De venda, né? Grupo de venda, de troca. Vende carro, vende bicicleta, vende terreno, vende roupas, né? Vende roupas usadas, vende eletrodomésticos, geladeira, fogão, vende tudo. Esses grupos de venda, compra e venda, tem muito, né? Eu participo de uns 15, 16 grupos, eu acho bacana. E aí tem os grupos de compra e venda de tudo, negócios, compra, venda, terreno, de bicho, de tudo, tem de tudo. Olha só, vamos supor que eu faço um negócio em um desses grupos, né? Mas parte do pagamento vem à vista e parte do pagamento eu faço no sistema de promissórias, né? Nota promissória. Aí eu vendo e a pessoa fica me devendo, vamos supor, R$1.000. Fica me devendo R$1.000 numa promissória. Vou pegar aqui um papel, aqui, né? Aqui é uma promissória. A pessoa fica me devendo R$1.000 nesta promissória. E vem os dizeres, prometo que pagarei, né? Para ele me deve R$1.000. Pagarei para fulano de tal, que sou eu, né? A importância de R$1.000 no dia tal, coloco os dados dele, coloco os meus dados, coloco o valor, assina. Nota promissória. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida sobre nota promissória? Entendido? Compreendido o que é uma nota promissória? A pessoa promete que me pagará R$1.000 por conta da nossa transação comercial. É isso, nota promissória. Vem a questão. Se eu já sei o direito, se eu já sei que ele me deve R$1.000, e se ele não me paga esses R$1.000,
É ação de conhecimento ou é ação de execução? Eu já sei. Eu já conheço. Eu não preciso levar o conhecimento do judiciário. Obrigado, Miriam, de responder. Ação de execução. Eu não preciso levar o conhecimento do judiciário porque eu já conheço o meu direito. É diferente da pensão alimentícia que eu não conhecia o meu direito, não conhecia o valor. Na ação de execução, eu não conheço. E na ação de execução que eu não conheço, que eu já conheço o meu direito, eu já conheço, porque está escrito aqui, ó, fulano de tal me deve R$1.000. Está escrito aqui. Então o que eu vou fazer com essa promissória? Levo ao judiciário. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil, venho respeitosamente ingressar com a execução deste direito expresso nessa cártula de nota promissória, no valor de R$1.000, acrescido de juros e correção monetária, e multa, e etc e tal. Não é? E aí eu entro com a execução direta. O que acontece? Vai ter audiência? Vai ter provas em contrário? Vai ter isso? Não, pessoal. O direito já está posto, já está conhecido, reconhecido. Eu executo e já a execução já é forçando o pagamento, né? Sob pena dele não pagar, penhorar quantos bens necessários para que venha garantir a minha dívida, penhorar a conta bancária e etc. Nesse sentido, nestes termos. Ação de execução de forma abreviada, simples, singela, sem muita dificuldade de compreender esse tema, ação de execução. Alguma dúvida sobre execução? Existe o direito. Dei 2 exemplos. Ação de alimentos, né? Quando já existe uma sentença, executa a sentença. E quando existe uma promissória, executa a promissória. Quando existe um cheque, executa o cheque. Quando existe um contrato, executa o contrato. O contrato já diz ali, qual é o direito? O direito meu de receber, né, o que foi contratado e pagar pelo que foi contratado. Quem não pagou, executa o outro, né? É claro que podem haver discussões, embargos, né, e etc e tal, nessas questões desses títulos. Mas aí, né, não vamos descer as minúcias de casos, né? Falando de forma genérica, geral. Então, se o direito é conhecido, eu executo o direito. Tranquilo, né? Terceira forma de ação. Falamos de ação de conhecimento, falamos de ação e execução, agora vamos para as cautelares, né? Ação cautelar. O que é uma ação cautelar, doutores e doutoras? A cautelar visa a concessão de uma garantia processual que assegure a eficácia da ação de conhecimento ou de execução. Para que tenha eficácia a ação de conhecimento ou para que tenha eficácia a ação de execução, antes da ação de conhecimento ou antes da ação de execução, eu posso ingressar com a ação cautelar, me acautelando de que caso eu entre com a ação de conhecimento ou de execução, eu me acautelo antecipadamente para que a pessoa que será processada ou numa ação de conhecimento ou numa ação de execução, para que ele não venha, por exemplo, a fugir, não venha me fraudar, não venha desfazer os seus bens, esvaziar as suas contas bancárias. Eu posso entrar com uma ação cautelar. Por cautela, eu peço por cautela, né, para que seja apontado bens. O pessoal está digitando já aí, né, a questão cautelar. Eu vou dar um exemplo, vai. Vamos sair dessa questão de dívida aí e vamos entrar nas questões de saúde, né? Saúde. Nessa fase aí da Covid-19 aí, né? Covid, Ômicron, Delta. O que aconteceu, doutores e doutoras? Aconteceu a falta de leitos em hospitais, né? E aí, sob pena de... Seria a tutela de urgência? Exatamente, Miriane. A tutela de urgência. A cautelar, ela me acautela para que um mal maior ocorra também, né? O primeiro conceito que eu dei aqui seria se acautelar para garantir a eficácia do conhecimento ou da execução, né? Mas eu estou simplificando com outro exemplo, que é o exemplo do caso de saúde, de vida ou morte. Caso eu não venha a ser internado, não consiga um leito para que eu me interne, né? E aí a minha situação pulmonar já está muito agravada, eu já não respiro direito, já estou até
Eu não sei, né, quais são os efeitos, né? Tô comentando o que a gente viu na mídia aí, tá? A nossa especialidade aqui é o direito, não é a saúde, mas pelo que a gente ouve e viu, né? Pessoas morrendo, né? Quem é que não teve um amigo, um conhecido, ou até um familiar aí que passou por isso aí, né? Aí a gente percebe que em algumas situações, né, precisou, né, utilizar-se do poder judiciário e requerer ao Estado juiz uma vaga em leito hospitalar. Como que eu faço isso? Através das ações cautelares, né? Eu peço uma cautela, eu peço uma liminar. Lembra das liminares que a gente ouve na televisão? Liminar para internar, né? Qual a diferença de liminar para cautelar? A cautelar, ela se acautela contra essa questão de dívida, por exemplo, né? Eu peço a penhora do veículo, né, de forma cautelar, uma medida cautelar de forma de veículo, para que o devedor não suma com o veículo. Aí penhora o veículo, ele não pode sumir mais com o veículo, né? E agora vamos discutir se eu tenho direito ou não. Aí eu entro com a ação de conhecimento. Ou não, né? Ele me deve 10 mil reais e ele tem um veículo de 15, ou de 10. Ele me deve 10 e tem um veículo de 10. E eu entro com a ação de execução da dívida, mas antes disso eu peço a penhora do veículo, provando que eu tenho direito a 10 mil na execução. Aí o juiz poderá conceder, sim, a cautelar da penhora do veículo e depois discutir a questão da execução de forma antecipada, para garantir o que é a execução, para que ele não venha sumir com o veículo. Pode acontecer? Pode. Na prática não se faz isso, mas pode. Oi. No caso, voltando ali pro exemplo da pensão alimentícia, essa cautelar entraria, por exemplo, eu entro com a ação de execução de conhecimento, né, de alimentos. Ok. E aí eu peço a liminar para que os menores tenham alimentos até a sentença. Caberia? O nome dessa ação chama ação provisional de alimentos. Ela antecipa os alimentos, sim. O juiz dá uma decisão, logo que o juiz analisa a petição inicial, ele verifica e despacha alimentos provisionais. O que são provisionais? São alimentos sem ouvir o outro lado, né? Que nós chamamos do jargão de inaudita altera pares, né? Sem ouvir o outro par, sem ouvir o outro lado da história, o juiz já arbitra de forma provisória alimentos. É uma forma cautelar, sim, é uma forma de se acautelar, é um despacho cautelar, não é? Para já manter os menores. Tá correto o raciocínio, é exatamente isso, né? Mas aí, no caso, não é uma ação cautelar, é um pedido cautelar dentro da ação de conhecimento. Então, a ação de conhecimento com um pedido lá no finalzinho, né? De alimentos provisionais. No início dos pedidos, pede de forma cautelar, né? Provisão de alimentos. Para que desde o início, já comece a pagar alimentos, porque até resolver a questão, até sair o resultado, mas já de forma cautelar, pagar os alimentos, né? É no pedido, este caso aí. Não é uma ação pura, né? Então, é uma ação de conhecimento, mas com pedido cautelar. Por que eu tô falando que não é uma ação pura? Porque tem um misto aí de pedidos aí, né? Um pedido de conhecimento, que é saber quanto que é o valor e quanto que vai pagar e quando pagará, mas no pedido pede-se de forma cautelar para que já pague, para que já arbitre alimentos provisionais, para prover o menor já no início da ação. É possível, é comum, é o normal se fazer isso, né? É uma ação mista, né? As ações puras estão mais ligadas a essas questões que eu acabei de falar, né? Questões, por exemplo, de liminares de saúde é muito comum, né? Eu peguei um caso lá em São Carlos, tem muitos anos, né? Morava lá ainda, tem muitos anos, né? Deve ter mais de 10 anos. O que aconteceu? A cliente, ela tinha um convênio médico e ela não era atendida pelo convênio médico. E ela pediu várias vezes, fez requerimento por escrito e etc. para ser internada para tratar de um câncer, né? No estômago, ela queria ser tratada e eu não conseguia. Não conseguia o tratamento, não conseguia a cirurgia. E aí eu peguei todos os laudos, todos os requerimentos, já vi indicação para cirurgia, várias, mas aí sempre se adiava, se criava uma situação e não se fazia cirurgia. E ela pagando, tudo certinho. Aí nós chegou um ponto de agravar a doença que não tinha mais como esperar. Aí entramos com uma liminar sob pena de
qual o risco de morte, né, dela vir a convalescer. E aí nós entramos com esse pedido e nós ganhamos a liminar. O juiz ordenou, né, que ela fosse internada e fizesse cirurgia de forma liminar sob o risco, né, pena de morte aí, né? O pessoal fala risco de vida, risco de morrer, né? Risco de morte. Nós ganhamos na época, mas aí nós íamos processar por danos, né? Aí seria uma ação de conhecimento, aí seria a sequência, depois da cautelar, né? Mas como foi muito rápido, eu entrei num dia, no outro dia ela foi chamada. Deu coisa de 2 dias, ela foi operada, porque ela tinha tudo já pronto. Foi coisa de uma semana, em uma semana resolveu tudo, foi muito rápido. Como foi muito rápido, ela ficou muito satisfeita, na sequência, eu tenho 30 dias depois da cautelar para entrar com a ação principal, que seria a ação de conhecimento, né? Por lei, né? Eu não queria descer nessas minúcias não, porque o objetivo não é esse. O objetivo é falarmos o que é conhecimento, o que é execução, o que é cautelar, né? Essa matéria aprofundada, ela é de processo civil, lá na frente, né? Aqui é a base, é só a teoria. Mas nós ganhamos. E ela ficou tão feliz com a cirurgia, ficou tão bem, ela, a família dela, agradeceu tanto, que ela ficou feliz com o pessoal, com os médicos, com a empresa que nós processamos, que aí ela desistiu da ação de conhecimento, nós não entramos, né? Ela falou, não, deixa, tá tudo certo, eu só queria operar, foi operado, deu certo, fiquei bem, estou bem, e aí foi o que aconteceu. Tranquilo? Mas, de forma cautelar, de forma liminar, o Estado juiz atendeu o nosso requerimento, concedeu o pedido, deferiu o pedido, ela ingressou no processo cirúrgico, resolveu a questão, não partimos adiante para uma indenização ou coisa nesse sentido, porque ela se sentiu, ela sentiu-se atendida e resolveu a questão, ficou feliz. Resumindo, ela ficou feliz. Doutores e doutoras, ações cautelares, a cautela, né, a urgência, né? Alguma dúvida sobre essa forma de classificação e ação cautelar? 3 tipos de classificação: conhecimento, execução e cautelar. A cautelar visa, portanto... Escuta, Oi? no caso da cautelar, Sim. pode-se, por exemplo, sou casado com comunhão de bens. Vou no banco e faço uma dívida sem o conhecimento do meu cônjuge, né? Mas aí, só um minuto, outorga o quixória, que outorga o quixória? O outorga é concessão de poderes. Pelo cônjuge, né? A primeira coisa que o banco pergunta, você é casado, solteiro, divorciado, qual é o seu estado civil? Vai estar lá, né? E aí, dependendo, Sim. o banco não autoriza. Se necessário, outorga o quixória. Vamos dizer que faz o empréstimo, Tá. Ele pergunta se eu sou casado ou não. Aí eu falo, sou casado, mas não pede nenhuma assinatura do meu cônjuge. Ele só pergunta se eu sou casado. Né? Aí tá, eu não paguei a dívida. E não tenho nada no meu nome, mas o meu cônjuge tem. O banco vai atrás das coisas que estão no nome do meu cônjuge? Tá, vamos lá. Isso aí, ó, é direito de família, tem a ver com regime de casamento, mas vamos responder que não custa nada, né? Tem a ver com regime de casamento, não é? E não tem muito, na minha opinião, não tem a ver com as questões cautelares. Se houve uma dívida e o regime de casamento do casal é aquele regime padrão, né? Que é o da comunhão parcial de bens. Por que padrão? Porque existe lá uma situação standard no cartório. Que situação é essa? Eu vou me casar e na hora que eu me caso não é mais universal de bens, que cola todos os bens, e nem é mais separação total de bens. O standard é parcial de bens. Nós casamos hoje, daqui para frente tudo que vier é nosso, meu e dela, e não interessa quem pagou, quem comprou, como foi, né? Se a nossa relação é uma relação de regime parcial de bens, o que vier é nosso. E aí dívidas também é do casal. Então, se o banco libera o empréstimo, mas está os bens no nome dela, e esses bens foram adquiridos depois do casamento, os bens são do casal, não interessa no nome de quem está. Aí o carro está só no nome dela, o carro está só no nome dela, mas a dívida é minha. Mas somos casados pelo regime parcial de comunhão de bens. Quem que vai responder? Os dois. O carro é dos dois. Não interessa se o carro só está no nome dela. O carro é dos dois por conta do regime de casamento. Ah, professor, mas foi comprado no nome dela, com o dinheiro dela, ela que trabalhou, eu provo isso. O regime diz que é dos dois. Não interessa quem pagou ou quem não pagou.
É muito comum os homens acharem isso, né? Não, eu paguei, eu comprei, eu trabalhei, o carro é só meu. Está no meu nome, inclusive. O carro é dos dois. Aí ela fala assim, aí quem é que lavou suas roupas, passou, quando você chegou, né? O almocinho estava pronto, tudo bonitinho e tal, porque eu fiquei cuidando da nossa família, dos nossos filhos, da nossa casa, enquanto você estava trabalhando. Você só teve condições de ter alguma coisa porque eu fiquei em casa, né? Te dando suporte, te dando um apoio. Então é nosso, nada de seu, né? É assim que funciona. Manda o regime parcial de bens, né? Os milionários não casam por esse regime parcial de bens. Aí tem uma outra situação, que é um pacto antinupcial. Já ouviram falar disso? Pacto antinupcial? Mas isso é direito de família. Vamos deixar para outro módulo de direito de família, né? Os milionários fazem um pacto. Se separar, ela fica com isso, eu fico com isso, né? Faz-se um pacto, combina-se multas, né? Para quem trair, para quem não trair. Pode trair com fulano, não pode trair com ciclano. Essas coisas. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre ação de conhecimento, execução e cautelares? As ações monitórias é uma quarta forma de classificação das ações, mas nós vamos tratar desse tema só no outro módulo. A gente não vai tratar isso como combinado, né? Conhecimento, execução e cautelares, alguma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, nós encerramos esse segundo módulo aqui na classificação de ações em ação de conhecimento, execução e cautelares, né? Eu poderia aprofundar mais esse tema? Posso aprofundar. Poderia aprofundar muito mais, principalmente em questões de conhecimento, ações de conhecimentos, nos resume só o que eu falei, né? Mas basicamente, né, eu tenho certeza que vocês compreenderam o conteúdo de como se conhece o direito, né? Através da soma de evidências formais, né? Através dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor se confirmarem pelas evidências nos autos, né? Em atos processuais que o juiz, Estado juiz, dirá através da sentença quem tem direito, quem não tem direito, se não tem direito, como tem direito, né? Esse direito não cumprido na sentença poderá ser executado numa ação de execução, não é? E se houver uma urgência ou algo que necessite de uma questão acautelatória, ação cautelar. Tranquilo? E assim classificam-se as ações. 3 modalidades. Ação monitória nós vamos deixar para outra situação comentar, né? E falamos aí de direito sucessório, direito de família, né? Os exemplos de ação. É muito interessante esse tema, né? É bem interessante, porque traz aí várias questões aí da sociedade, do dia a dia, dos amigos, dos familiares, a gente fica na dúvida, né? E é bem interessante sim, né? Alguns mais complexos, como direito sucessório, né? E outros nem tão complexos, que é a questão do regime de bens, né? E essa questão de regime de bens é interessante, né? Aí vem aquela piadinha, né? Até batida já, né? Que quando casa é meu bem, né? E quando separa é meus bens, né? Meu bem, meu bem. Aí depois meus bens, né? O que é meu, o que é seu, o que é dela. E aí vai. Pessoal, tranquilo? Em relação às ações de conhecimento, existem divisões, tá? Ações meramente declaratórias, constitutiva ou desconstitutiva do direito e condenatória. Mas essa classificação, essas subclassificações aí da ação de conhecimento, nós vamos deixar para um outro dia nós falarmos dessas subdivisões da ação de conhecimento. Por enquanto, vamos ficar assim: ações de conhecimento, execução e cautelar. Alguma dúvida? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, né, nós ficamos por aqui com a classificação das ações nesses 3 momentos.